Olá, meus amigos dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e do canal Chamados a Despertar. Deixa eu só abaixar o meu tripé aqui para mim ficar mais legal aqui, confortável, encostar minhas costas para falar com vocês. Sejam vocês todos muito bem-vindos, um forte abraço a todos vocês, de qualquer lugar que você se encontre, onde quer que você se esteja. Muito obrigado pela sua atenção e carinho, por doar-nos a sua atenção. Como é que vocês estão? Belezinha? Deixa eu só dar uma iluminada aqui com o meu monitor. Isso, para me ficar melhor. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. É um prazer muito grande falar para todos vocês. Eu e Fabiano nos sentimos honrados com a atenção de todos. E hoje eu estou fazendo essa última, essa é para valer, hein? Essa é a última transmissão antes do carnaval, mesmo porque eu tenho algumas outras coisas para me fazer durante a semana. Já gravei bastantes vídeos, os vídeos do Espelhos estão fortes, mais fortes. Está pronto, estão prontos os vídeos do Espelho. E assim, galera, meus amigos, vem chumbo grosso por aí. Mas eu sei que aqueles que estiverem preparados, como César, meu amigo alienígena, assim me disse, porque esse trabalho na realidade, deixa eu só ajeitar aqui, ele é pré-definido para um grupo de pessoas, né? Não tem nomes essas pessoas, não tem de onde elas vêm, mas esse trabalho ele é pré-definido para um grupo de pessoas, não é para todo mundo. Os alienígenas não são salvadores, né? A religião te vende salvador, né? Te vende salvadores. Os alienígenas não, porque não existem salvadores. Quem se salva é você. E eu quero, no bate-papo descontraído hoje, falar para todos, tanto no Facebook, quanto no Chamados a Despertar, no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Eu quero falar de consciência cósmica. Consciência cósmica. Despertar de consciência cósmica. O trabalho que o Marcelo exerce é um trabalho de consciência cósmica, né? Expandir a sua mente para entender o cosmos, o universo e toda a sua abrangência. Entenderam? Quero falar para vocês um pouquinho de mim. Quero falar para vocês, você que vai ajudar muitas pessoas, que talvez, como aconteceu o meu despertar de uma forma assim, um pouco diferente do que eu já disse antes, talvez possa auxiliar todos vocês. Assim espero, do fundo do meu coração. Eu, como disse para vocês, eu nasci totalmente diferente do que podemos dizer pessoas normais. Eu não sou uma pessoa normal. Não sou. Desde criança tenho habilidades que vi que as pessoas normais não têm. Sensibilidades, digamos dons, né? Alguns chamam de dons. Então aprendi que a minha estadia aqui é diferente das pessoas. Tive que aprender isso. Vivendo em dois mundos e assim interagindo com dois mundos. Às vezes eu brinco, né? Tem algumas pessoas que têm sensibilidade espiritual igual uma viga, né, de concreto, um poste de concreto. Já viu a sensibilidade espiritual de uma pessoa, de um poste de concreto, de uma viga de concreto? Nenhuma, é zero, né? Essas pessoas, elas recorrem a livros, recorrem a terceiros, né? E elas terceirizam as suas salvações. Né? Então aí tem pessoas que pagam até caro para poder fazer curso, né? Leem 50 livros, todos uns dos temas mais variados dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo e tudo mais. Aí o que acontece, né? As pessoas ficam confusas. O que aconteceu comigo? Eu poderia ter ficado doido. Eu raspei a beira da loucura. Quando criança, algumas vezes. A adolescência minha eu já nem vou falar mais. Vocês já estão carecas de saber o quão foi difícil minha adolescência.
Na minha adolescência, eu cheguei aí para uma outra dimensão, em corpo físico mesmo, não em espírito. Uma vez eu fui em corpo físico, não projeção, Marcelo adolescente, eu fui de despedida dessa dimensão, não iria mais ficar aqui. Eu iria embora para não voltar mais para cá. Não estava me importando com ninguém mais aqui. Eu ia embora. E eu cheguei a atravessar um portal e ir embora. Foi difícil. Naquela época, ninguém poderia imaginar o que estava acontecendo comigo. Foi muito difícil. Mas, por uma força maior, eu decidi voltar. Me permitiram voltar. Muito possivelmente poderia eu ter sido mais um nas estatísticas de desaparecidos que nunca mais apareceram. Que não morreram. Se encontram vivos. Mas desapareceram para esta realidade. Tem muitos casos por aí. Esses dias eu estava vendo de um rapaz no Pico dos Marins que desapareceu há muitos anos, eu acho que 30 anos atrás, né? Eu já sondei o que aconteceu lá com ele, mas isso aí não me convém a entrar nesses assuntos. Muitos somem e a gente encontra eles em outros lugares. Eu já encontrei muitos que não querem mais voltar. Não querem mais viver com as famílias aqui, pelos motivos e as questões deles. Aqui não faz mais sentido, pai, mãe, familiar. Muitos não morreram. Muitos foram embora para viver em outra dimensão. Deixa eu abrir aqui o meu Facebook para me acompanhar a transmissão, para ver se não dá uma travada. Deixa eu verificar aqui. Porque aí eu verifico, quando vocês falam travou, eu tiro por referência a minha transmissão aqui. Beleza, tá? Tô me vendo aqui. Existem muitos mistérios, muitas coisas que somente quem vive é que sabe que existe e que tem. E geralmente quem vive não gosta muito de falar, não. Porque ninguém vai entender. Eu tenho experiências fortíssimas que penso se ainda vou falar algumas, porque passa lá do limite da loucura, digamos, para a mente humana entender. Mas uma coisa, tudo tem um tempo. Com a minha forte mediunidade, mais forte que vocês não têm noção, que até hoje eu sofro com ela, mas hoje eu a entendo. Hoje eu a entendo, mas eu já sofri muito com ela. Ainda sofro, mas é compreensível para mim. Antigamente era revoltante. Era revoltante. E quando eu criei esse trabalho, porque eu fiquei 20 anos estacionado dentro de uma religião, e eu sei que se fez necessário eu estar naquela religião, e o mormonismo não é uma religião qualquer, não. Existem muitos mistérios, muitos ensinamentos ocultos, né? Existe muito ocultismo dentro do mormonismo, e eu sempre fui sedento por conhecimento e falava assim para mim: não, olha lá, é proibido. Eu ia lá e olhava, porque eu queria saber por que é proibido. É por isso que muitas coisas eu descobri e algumas vezes eu ralei, né? Algumas vezes foi sacrificante para mim. E eu sei que foi necessário eu ter passado 20 anos no mormonismo e estudar tudo o que lá tinha o que eles falam de doutrinas profundas. Que 99% lá deles, os mormons, não conhecem, não estudam. E se você falar para eles isso, que são materiais oficiais, eles ainda vão negar, falar que você é um apóstata, que você está contra Deus.
negaiada, fica só na Bíblia, lá no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Apelo do Grande Valor, e olha lá, nem lê isso tudo. Não estuda. E se fez necessário os meus 20 anos estudando. Porque dali passou-se eu entendendo certas coisas, que é lógico, lá tá tudo manipulado, tá tudo controlado, mas saía fora um pouco do contexto religioso e ia para um certo ocultismo. E eu adoro o ocultismo. Não ocultismo de mexer com magias negras, não. Mas do conhecimentos que não é, digamos, de domínio público, né? É complicado chegar até eles. Eu adoro. E quando começou, né, que teve o primeiro contato com os Colups, eu vou fazer um vídeo contando o lugar como foi, no cômodo. E dali em diante minha vida se transformou e tudo começou a fazer sentido para mim. Mas até então eu era um radical religioso. Vocês sabem por que comigo as coisas deram certo? Sabe por que deu certo comigo? E hoje eu entendo porque se fez necessário 20 anos dentro do mormonismo, estudando as doutrinas profundas deles. Aqui nos mormons não gostavam muito de mim não, porque tinham medo de eu discursar, ir lá no púlpito falar, porque eu falava de uma forma com certos conhecimentos deles que eles tinham... Ninguém podia saber, porque se soubesse iria cascar fora, né? Iria cascar fora. Então eu era um perigo. O Marcelo era, né, alerta vermelho. Nunca deixe o Marcelo discursar numa reunião sacramental, que é a reunião principal deles. Mas vocês sabem o porquê eu precisei passar 20 anos numa religião radical? Crendo apenas em Deus e Jesus e nada mais? Hoje eu entendo por que aconteceu isso na minha vida com esse personagem aqui agora. Eu sempre detestei, desde criança eu tive repúdio, nojo. Eu e minha mãe tivemos guerras colossais, porque ela era da espiritualidade. Era. Mamãe, ainda hoje tem os seus apegos ao espiritismo, ao espiritualismo. No mormonismo eu aprendi que tudo isso eram práticas satânicas do diabo, de Satanás, e que eu nunca deveria em momento algum no mormonismo buscar esse tipo de aprendizado, porque era maléfico demais. Mas até que os mormons estavam certos. Que eu deveria apenas me curvar a Deus e a Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas olha só, o nome da igreja, né, a Igreja de Jesus Cristo, né, então somente o foco deles é Cristo. E de uma certa forma isso me fez muito bem. Me fez muito bem ter ficado 20 anos no mormonismo. Vivendo radicalmente, servindo a Deus, o Pai Celestial, o Pai de todos, né? Our Heavenly Father, como eles falam muito, nosso Pai Celestial, e ao Jesus Cristo, Salvador da humanidade, o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão através dele. E eu era fanático em Jesus Cristo, muito fanático e muito fiel, muito fiel. Eu era tão fanático, tão fiel aos dogmas, que para vocês terem uma noção, eu guardei a lei da castidade até o meu casamento. Para vocês verem, eu não queria contrariar a Deus. Esse negócio muito liberalismo, muito assim, muito liberal, isso, né, não era algo que nunca fui fã. Por ser de origem draconiana, entendo eu que ou é ou não é. Se não for, cai fora. Isso vem da minha essência, draco-reptiliana. E eu vou dizer para vocês, as doutrinas profundas que eu estudava eram umas coisas muito interessantes. Mas manipulações, viu? Manipulações.
Foram 20 anos e ainda depois que os Colupes apareceram, fiquei mais uns 4 anos ainda tendo digamos, encontros com eles ainda indo na igreja. Só que foi enfraquecendo, foi minando, foi enfraquecendo até acabar. No dia 12 de novembro de 2012. 12 de novembro de 2012, eu saí da minha casa sozinho, porque Fabiana nem ia mais, né, Fabiana? Ela nem ia mais. Botei meu terno, minha gravata, catei a minha pasta com as minhas escrituras e fui a pé, porque eu sempre fui quebrado, sempre fui duro. Fui a pé 4 quilômetros, numa subida, do bairro Luizotti até o Planalto, Rua do Feirante, em frente quase praticamente do cemitério Bom Pastor de Uberlândia. Fui assistir pela última vez a última reunião dentro dos Mormons. Assisti, tomei pela última vez o sacramento, comeis da carne e bebeis do sangue de Cristo, sacramento. Terminou a reunião sacramental, amém, amém. Eu levantei com uma convicção inabalável e vindo embora, eu olhei para a frente da capela, na qual eu tinha me batizado no dia 30 de maio de 1992. Eu olhei para frente da capela e disse: nunca mais em minha vida eu boto os pés em um prédio, edifício religioso. Sepulto aqui agora o Mormon Marcelo Marins para sempre. Vim embora, tirei minha gravata, tirei o meu paletó, abracei, coloquei meu paletó no meu braço, vim de a pé e nunca mais eu fui em nenhum edifício religioso. 12 de novembro de 2012. Agradeço esse período pela qual estive escravizado dentro do mormonismo. Porque mamãe, vendo minha mediunidade, queria que eu fosse para o centro espírita kardecista trabalhar como médium numa mesa branca, né? Não psicofonar, né? Psicofonia. Aquilo ali é enganação, é incorporação das bravas mesmo. É tudo incorporação. Mamãe achava mais bonito que eu cedesse o meu corpo para que algum espírito imundo se passasse por médico, se passasse por ser de luz, e entrasse no meu corpo e utilizasse ele para enganar e mentir para as pessoas. Utilizando o meu corpo como uma ferramenta de mentira para propagar mentira e manipulação. Era o desejo de mamãe. Era o sonho dela que eu fosse um médium de centro espírita kardecista. Que eu recebesse, psicografasse. Era o sonho. Vocês não têm noção. E por 20 anos eu briguei, tive guerras atômicas, no sentido da palavra, com minha mãe, defendendo a minha crença no mormonismo e ela no espiritismo. E olha que a família de minha mãe eram todos da Umbanda. Todos na época, né? Hoje não tem mais nenhum. Mas naquela época eram todos da Umbanda. Cheguei algumas vezes aí, achei até interessante, mas me impediam. Não. Temos propósitos maior para você, hoje eu entendo que é assim que eles falavam. Recebi promessas, recebi ameaças também, ameaças de seres espirituais.
Mas eu não fui para o maldito espiritualismo. E esse espiritualismo, eu vou rasgar o verbo, espiritismo, Umbanda, todos espiritualistas, né, para esoterismo. Eu tenho repulsa de esoterismo. O esoterismo mexe com magia negra. Aquilo ali é disfarçado. Esoterismo é magia negra pesadaça, mas é mascarado. Eu tenho repulsa de tudo isso. Eu tive repulsa e fiquei 20 anos guardado dentro de uma religião que não me permitia partir para esse lado. Porque eu tinha uma mediunidade. Uma vez, um grande satanista, não era Umbanda, Candomblé, não, o cara mexia com forças extremas, aonde materializava, na época era lagartos pra mim, né? Eu falei, mas lagartos, isso existe, né? O demônio tomou forma de lagarto, lembra, Fabiana? No bairro Santa Mônica de Uberlândia. O cara, assim, pra você ser atendido pelo cara, você, hoje, pra ele te ouvir, você tinha que pagar uns 3 mil reais pra ele te ouvir. Aí geralmente vinha gente de São Paulo, vinha gente do Rio, do Triângulo Mineiro, alguns megas fazendeiros, né, milionários daqui da região, para consultar com o cara, para falar com o tal do Lúcifer, né? Para resolver assuntos bilionários, milionários. A casa do cara não tinha lâmpada não, parecia tocha. Acendia-se velas com os pedestais pregados, não tinha luz elétrica. Era um luxo parecendo como se fosse o interior de um castelo medieval. Era meio que penumbra, não tinha lâmpadas. Tinha alguns castiçais, pedestais, sei lá. Tinha lâmpadas como se, simulando simulando tochas, igual naqueles castelos medievais. Luxo, um luxo, luxo que vocês não têm noção. O cara tirou a camisa na minha frente. Nas costas dele tinha um tridente. Na carne viva. O cara, ele devia ter uns 2 metros de altura. Um senhor de uns 50 e poucos anos. Ele tirou... É candelabros, isso mesmo, Andréia. Isso mesmo. Ele retirou e falou assim, olha, isso aqui é o meu sinal de pacto com o Satanás, o diabo. E tinha um tridente em carne viva que não doía, não fedia, não sangrava nas costas dele. Eu fui com um amigo meu, que era a minha cabeça, 17 anos de idade. Naquelas épocas minha vida estava conturbada. E o cara, conversando com esse amigo meu, e o cara falou assim, olha, vamos ali no fundo que eu vou entregar uma oferenda. E o cara mora numa região de Uberlândia, a casa do cara... Menos de 2 milhões não era não. Cara rico. É lógico, para falar com o cara você tinha que desembolsar muito. Não tinha para pobres, só empresários. Empresários da alta, não microempresário, não. Era empresário mesmo, gente que fazia negócios na casa dos milhões. Aí o que aconteceu? Eu me lembro direitinho. Tô lá com ele. Aí o meu amigo, que eu não vou citar o nome, né? Eu tenho 1,83 m, meu amigo tem 2 metros, o cara tinha 2 metros. Eu fiquei assim, né? A casa muito chique, mas parecia que eu tava num castelo medieval, né? Aí o cara foi mais profundo, a casa do cara cheia daqueles coqueiros enormes, coisa muito chique, muito bem ornamentada. De repente, num muro de aproximadamente uns 4 metros de altura... O cara pegou um cesto, um balaio, acho que é balaio, cesto, cheio de frutas, né? Eu olhei assim e falei, nossa, eu nunca nem comi essas frutas que estão aí, né? Essas frutas aí tá mais bonita do que no mercado, né? Mais bonita do que lá no Carrefour, né? Na época era o Carrefour que era o principal, que era o mais chique do Uberlândia, era o Carrefour, lá do lado da prefeitura, aqui do lado do Center Shopping. Aí eu cheguei lá, aí o que aconteceu, né? Tô eu mais um meu amigo, né? De repente, pulou-se do muro um lagarto, um homem lagarto musculoso, parecia o The Rock, sabe o The Rock, né? Grandão daquele jeito, musculoso, cheio de escamas, uma cauda, com o olho avermelhado, e ele catou esse cesto de frutas, olhou-se para aquele cara que estava ali ou invocando, ele estava materializado, porque o cesto de frutas era material, as frutas eram materiais.
E ele catou o cesto de fruta e despulou o muro. Despulou o muro e foi para o outro lado. Detalhe, lá era um lugar onde era loteamento, um loteamento mais chique. Do outro lado não tinha nada, era um terreno baldio. Isso, detalhe, 3 horas da tarde, 15 horas da tarde. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, Jesus Cristo, aquilo ali é um demônio. Ele materializou, ele catou o cesto mais ou menos de 1 metro. Sabe aquelas peneiras de pedreiro? Já viu aquelas peneiras que pedreiro usa para peneirar areia? Só que daquela grande, só que era como se fosse de bambu traçado. E ele catou e pulou, né? Ele catou e levou, pulou. O movimento réptil, a cauda dele. E eu olhei pro meu amigo e falei assim, te odeio. Te odeio. Cara, você me fez... Olha o risco que eu passei com o demônio aqui. O demônio vem em forma de lagarto. Ele... Não, isso é normal. Você não viu nada quando vem o diabo. Eu falei assim, né, pra ele, chamava na época Luciano. Eu falei, Luciano, cara, eu não devia estar aqui não, cara. Eu sou servo de Deus. Oh, meu Deus, me perdoa. O que eu tô... Começou a me bater um arrependimento e o cara riu. Falou, não, fica tranquilo. O cara foi. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, você sabe quem que é você, Marcelo? Aí eu falei pra ele assim, não, quem que sou eu? Ele falou assim, olha, se você servir a Lúcifer, o diabo, Satanás, o meu mestre, se você fica rico, eu vou te dizer, eu vou te falar uma coisa aqui séria. Poucas pessoas neste mundo têm a força espiritual para suportar o incorporamento de alguns certos tipos de seres. Tem certos tipos de seres, para incorporar no médium, tem que ser um médium hiperpoderoso espiritualmente e ele suporta ele apenas 14 minutos. Se o espírito incorporado passar dos 14 minutos, o médium morre. Ele morre. E eu vou te dizer, são raros os médiums que conseguem suportar isso. E você é um deles. Eu sou um deles, ele falou. Por isso que eu faço isso. Eu recebo entidades espirituais tão fortes a energia delas, ele fala poderosas, né? Que são raros os médiums que conseguem suportá-los por 14 minutos nos seus corpos. Tem médium aí que mal suportam um espírito quimbado da vida. Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro. Você tem a força, a energia para receber esses espíritos, os mestres. Eles incorporam em você. Quando dá 14 minutos, eles desincorporam. Porque se passar dos 14, morre. O corpo não aguenta mais. Se ele passa 14.1, ele brincou, pode encomendar o caixão. O médium morreu. De 100 médiums, um tem essa qualificação, digamos assim, que tem essa condição de suportar essa energia. E você tem. Por isso que você está aqui. E eu olhei para ele, eu falei, eu vou pensar, tá? Olhei para um amigo, vou pensar. Fiquei com aquilo na minha cabeça, não querendo, mas eu fiquei tão impressionado com o que eu vi. Porque era o demônio para mim, mas eu entendi que era um reptiliano que se saiu da dimensão dele e catou aquilo como o quê? Uma adoração. São seres de ego, adoram ser adorados. Catou e saiu. Uma oferenda, um agrado. São adorados como deuses. E ele fez esse apontamento para mim, na época. Aí eu comecei, poxa, algumas coisas acontecem comigo, ainda bem que eu estou na igreja. Vou voltar para a igreja amanhã. Para Deus me perdoar pelo que eu fiz. Porque bateu o remorso, me bateu o desespero. Eu poderia ser rico, pessoal. Eu poderia ser rico até no despertar de consciência. Eu posso ser rico na hora que eu bem entender.
basta eu estalar os dedos, em um ano, morando de favor, eu estou morando numa mansão, andando de um carro luxuoso. Eu posso fazer isso. Simplesmente, só estalando os meus dedos e as coisas vão acontecer. Mas, será que vale a pena? É isso que eu sempre me argumentei na minha vida. E o que acontece? Eram esses momentos na minha vida que às vezes eu afastava na adolescência, eu já falei para vocês. Eu me afastava, tá? Da religião, eu ficava 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses afastado do mormonismo. Por quê? Porque não batia, eu procurava respostas, eu não achava as malditas respostas. E na religião riam de mim. E me cabia entrar em quê? Em depressão. Se eu for contar o que já aconteceu comigo aqui fisicamente, poucos já ouviram falar. Poucos já ouviram falar. Uma vez, eu e meu pai estávamos brigando. Porque na série do espelho, vocês vão entender porque uma vez o meu pai, sob feitiço de Umbanda, magia negra, macumba, por uma amante dele, meu pai, nos tornamos praticamente inimigos por um ano. Era insuportável viver na casa da minha mãe. E o que acontece? Uma vez, um ser materializou do meu lado e falou, olha, se você quiser, eu mato ele agora. Meu pai nem via, ele estava meio bêbado. Ele estava com um punhado de encostos, vamos dizer demônios, né? Encostos, né? Os obsessores ali na época. Eu nervoso, 17 anos. Vocês sabem que um rapaz de 17 anos não tem maturidade, é muito impulsivo. Um espírito falou, olha, mata ele aqui agora, só você pedir. Aí depois a gente vamos cobrar algumas coisas de você. Eu pedi misericórdia, Senhor. Tira isso daqui, misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Jamais em minha vida que eu vou querer ver meu pai num caixão. Jamais. Eu amo, adoro meu pai. Eu sei que nós estamos brigando aqui. Nós estamos quase, né, saindo nos tapas. Eu com 17 anos, ele meio tonto, né? Mas eu amo meu pai. Eu te repreendo, sai daqui. Sempre aparecem espíritos para mim. Sempre. Espíritos me oferecendo favores. Ele sabe que, como todos os seres humanos, eu tenho sonhos, desejos, vontades também. E por não ter condição financeira, não ter tido nenhuma oportunidade na vida, embora sou qualificado para fazer muitas coisas, eles vêm, tipo assim, jogar uma isca para ver se eu vou. Mas eu nunca cedo. Mas voltando, frequentei os Mormons por 20, fiquei protegido. Por ter essa condição da mediunidade, fiquei blindado dentro do mormonismo por 20 anos. Embora dava umas escapadinhas, mas corria morrendo de medo pedindo perdão. Mas não cedi às vontades de mamãe e algumas amigas que queria que eu me tornasse um médium. Porque eu tinha força espiritual demais. Esoterismo, sem chance. Sem chance. Porque automaticamente em mim, Marcelo, eu sempre senti repulsa, mesmo sem saber o que eram essas coisas, sem ter conhecimento, eu sempre senti automaticamente uma repulsa a todas essas coisas. Entenderam? Depois que eu conheci os Colupes ainda no mormonismo. Eles apareceram, falaram, olha, você vai sair disso. Começaram a me ensinar, ainda fiquei alguns anos, entendeu? Com os Colupes. Depois foi o que aconteceu, que no dia 12 de novembro de 2012 não pisei mais na igreja, nunca mais voltei. 12 de novembro de 2012. Não quis mais voltar. Agradeço por ter ficado lá esse tempo todo. Porque foi protegido. Por que eu falo isso para vocês? Essa espiritualidade,
é uma armadilha poderosíssima que existe. Existe em todos os meios. Despertar de consciência cósmica, ou consciência cósmica, tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Consciência do universo, consciência cósmica, não tem nada a ver com a espiritualidade. Espiritualismo, espiritismo, esoterismo, não tem nada a ver com isso. Isso é religião. Eu sempre achei os seres alienígenas muito secos. Muito secos. E olha que eu sou taxado de ser seco. De ser uma pessoa muito na minha, muitas vezes, mas ser taxado de frio. Sempre achei os alienígenas muito frios e eles só buscam aquelas coisas, pessoas que é do interesse deles. Que é do interesse deles. Alienígena não está nem aí se um morre explodido, pegando fogo, se um é assassinado, se uma é estrupada, se o outro, se há uma explosão e mata uma cidade inteira. Para eles tanto faz. Eu sempre estranhava isso neles, falava, nossa. E eles falavam, você está condicionado a achar que existe um salvador para vocês. Que o que vem dos céus, das estrelas, vão salvar vocês. Nem nós jamais tivemos qualquer tipo de, digamos assim, crença em que algo iria salvar nós. Aqui vocês acham que existe uma consciência maior, né? O que é o todo? Né? É Deus. O todo. Existe o Criador primordial. O Criador. Você já está personificando algo na sua mente. O Criador. Né? O todo. O todo é uma derivação de Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso Deus. Vocês vão ver isso muito quando você entra no despertar de consciência. O seu eu maior está buscando ajudar você. Porque ele precisa de você também. Muitas vezes o seu eu maior já está há centenas de anos acordado e você falhou no último personagem que você viveu por circunstâncias da realidade, do tempo em que o personagem anterior viveu. Então, assim, a fonte criadora, né? Eu acho que um grande erro que as pessoas cometem quando elas estão tentando, porque eu vejo que muita gente tenta e não consegue chegar nisso, eu aprendi com seres alienígenas, é que se você for basear, né, o todo, a fonte, você está personificando algo, mesmo sem pensar, sem saber, você está personificando. Nós temos o todo. Todo é derivado de Todo-Poderoso. A fonte criadora, né? A fonte, você está personificando. Nós utilizamos esse termo muito, mas esse termo percebo que é uma isca de armadilha que muitos, até mesmo eu, às vezes, uso sem perceber. Por quê? Passa a ser uma armadilha, uma isca para te trazer a um ser superior supremo. E no universo não existem seres superiores supremos. Nem mesmo o Cristo cósmico é superior e supremo. Ele apenas foi um qualquer, né, digamos assim, de seres do sexto universo. Olha, vai lá e faz. Porque muitos outros poderiam ter feito, mas assim quiseram lá no universo que ele fizesse, não porque ele era mais, digamos, especial de todos, mas porque ele estava mais, digamos assim, preparado no sentido de conhecimento para... Ou seja, apresentou um projeto que faria mais sentido da forma que ele apresentou, mas qualquer um poderia ter feito. Qualquer um poderia ter feito lá do sexto universo. Mas assim julgaram pela proposta dele que a dele, né, serviria. Então serva, como se reúne essas energias e manipula essas energias com os conhecimentos da verdadeira ciência cósmica
e crie esta área, né, onde será aí criado o universo, né, o sétimo universo, o universo de matéria negra. E o que que acontece, né? Eu fico vendo as pessoas. Ah, o todo me falou, né? O Todo-Poderoso, quem? A Deus. Ah, eu creio numa fonte criadora. Até legal, mas muitos personificam essa fonte criadora como um ser. O criador primordial do começo. Pessoal, olha só. Trocando umas ideias com os alienígenas. Acredite se você quiser. Para eles, a humanidade não passa num bando de cegos. Para alguns alienígenas mais assim, sérios, assim, digamos desamorosos, vamos falar para os dominadores, nós não passamos de palhaços. Palhaços que merecem tudo de ruim que acontecem por serem tão cegos e serem tão retardados, porque não conseguem raciocinar. E eu fico vendo aí as pessoas, né, querendo entender de uma consciência maior cósmica, né? Alguns não gostam, dracos draconianos, felinos, insetóides, credo. Eu creio em algo muito maior, em Deus. Qual que é o seu Deus? Ou desperta ou desperta? Que Deus é esse? Que você, que muitas das vezes é a autêntica viga de concreto que não tem espiritualidade alguma e que não me serviria para ser companheiro de guerra se fosse para lutar com um exército de baratinhas ou formiguinhas. Porque para me guerrear eu precisaria de guerreiros de verdade. E vocês não, porque na hora da guerra, na hora que vocês encararem esses seres, vão melar a cueca, vão melar a calcinha, vão cagar na calça. Vão cagar na calça. Porque na hora que bate o olho no reptiliano, como eu batia na religião, eu caguei na calça, que só... Falei assim, te odeio, Luciano. Né? Aí, será que a consciência maior existe, né? Eu vou falar mineirês. Será que existe draconiano? Será que existe reptiliano? Felino insectoide? Eu acho que não. Eu acho que é uma consciência maior. Aí um infeliz desse vê um na frente, caga na calça. Se não morrer infartado, né? Cai duro. Vira um presunto. Entenderam? Porque são os autênticos concretos, pilares de concretos da espiritualidade. Tem muito cachaceiro, como é que fala? Tem muito cachaceiro que está filosofando consciência cósmica. Como tem cachaceiro filosofando? Porque é consciência cósmica, universo. Gente! Não, tem que pegar esses assim, amarrar, jogar lá pros reptilianos e faz assim, ó. Faz o churrasquinho de vocês aí. Eles falam assim, ó. Vai pro inferno pra levar de volta. Sem presta nem pra levar comer. O que tem de cachaceiro, churrasqueiro, de pornógrafo, estelionatário que vai lá, compra os trem nas lojas e não paga nunca, dá golpe. Adúlteros, né? Deixa a mulher em casa e só no celular, só nos contatinhos. E que vem filosofar na internet. Consciência cósmica. Misericórdia. Tem hora que dá vontade de parar com esse trabalho. Tem hora que me dá vontade de parar com esse trabalho e deixar todo mundo se lascar. Porque eu fico vendo cada palhaçada. Um bando de espíritas, um bando de espiritualistas esotéricos, misturando espiritualismo, espiritismo, esoterismo com consciência cósmica. É por isso que ET não aparece para ninguém.
É por isso que o cara fala assim, será quando eu vou ter um contato? Nunca! Eu queria tanto ter um contato com um alienígena. Quando eu vou ter? Nunca! Eu queria tanto ver o meu mentor espiritual. Será que ele vai aparecer para mim um dia? Não! Eu queria tanto uma experiência cósmica. Não! Para você é não. Porque você vai dar ouvidos a quê, né? 171, tem muito 171 que paga de filósofo. Peraí, deixa eu voltar aqui o comentário aqui. 171 e paga de filósofo de boteco cósmico. Mas que tem. Tem cachaceira aí que tá filosofando consciência cósmica, que é lindo, maravilhoso, né? Além de confundir um punhado de gente que quer levar a sério, né? Debocham de quem tem experiências, porque, né, são curtidos no álcool, curtidos na pornografia, são curtidos na mentira, são, né? Uma vez, olha só como é que são as coisas, né? Conheci um cara, nos Chamados a Despertar, nossa, o cara conhecia demais de muitas coisas. Eu falei, pô, que legal, tua mente é bem esclarecida, poxa, né? O cara falava assim, eu falava, pô, muito interessante, muito inteligente. Me mandaram um punhado de e-mail do cara casado, a mulher vive junto com ele o despertar de consciência, digamos assim, né? Vive na mesma vibração. Recebi um e-mail de uma mulher, olha, Marcelo, você me desculpa, mandou pra Fabiana, olha essa pessoa, que a pessoa parecia que tinha luz própria, brilhava, a pessoa falava que era maravilhosa, pessoa falando assim pra pessoa, olha, você é muito linda, né? Eu sonho com você, eu faço projeção astral com você. Lá a gente vive no romance, né? A gente, assim, no astral, nós nos amamos, né? Infelizmente eu tô casado aqui com a minha esposa, né? Mas você é linda, sensacional. Gente do céu. Eu bloqueei no Zap, bloqueei no Facebook e falei assim, hipócrita. O que eu recebo de prints de filósofos do despertar de consciência, casados, dando de cima de mulheres, né? De cima, mas de cima descaradamente. Eu tenho uma pilha aqui de prints aqui de uma galera no Brasil inteiro. Eu tô mentindo, Fabiana? Fala aí. Não, é verdade. É verdade? É verdade. Pessoas, mulheres, me procuram, falam, eu não suporto mais, olha isso aqui. Aí lá vai o Marcelão bloquear a pessoa, retirar do Facebook e guardar os prints para quem sabe no futuro tem alguma utilidade, né? Eu já pensei em mandar muitos prints para as esposas aí, vocês não têm noção. Você manda o print, se vira, meu amigo, se vira. Você vai dar sorte, se sua mulher não te passar a faca, pelo menos ela vai te pôr pra rua. E fica filosofando na internet pras mulherzadas, né? Ai, nossa, né? Vamos pro motel cósmico, igual colocaram aqui, né? Vamos pro motel cósmico que você vai conhecer as estrelas. Uma vez, eu tô falando isso pra mostrar pra vocês a hipocrisia. Uma vez, uma pessoa que tem canal, gosta de aparecer. Uma vez, eu e a Fabiana tínhamos uma amiga no Facebook que adorava, né? Porque a gente já deu um bloco e, tipo assim, meteu o pé na bunda. Adorava essa pessoa a tirar foto. Sabe aquelas mulheres que adoram se mostrar, né? Vive no despertar de consciência cósmica, né? Eu procuro contato com a minha origem, mas a mulher anda quase pelada. Mulher anda praticamente parecendo, mostrando metade do corpo, se exibindo, né? A pessoa fala assim, olha, eu busco despertar, eu vivo a consciência cósmica, mas você olhar, é aquelas mulheres que você olha assim, ela tá mostrando quase os peitos tudo, né? É tipo, você vê que não tem nada de despertar, tá buscando coisa nenhuma. Quer aparecer, parece que quer arrumar homem.
parece que quer arrumar homem. Tem umas mulheres que saem caçando homem, tudo quanto é lugar, até onde fala de ET, né? Aí você olha lá no Facebook da bendita mulher pelada, mulher de biquíni, mulher de fio dental, mulher, né, mostrando, né, só falta fazer assim, ó, né, pra mostrar, né, os peitos. Gente, quem busca o despertar de consciência não tem esse tipo de conduta, não. Isso é hipocrisia. Prefiro as crentes, né? Que pelo menos elas andam com a roupa toda tampada até o joelho, até o pé, né? Até aqui. Pelo menos tem mais coerência. As evangélicas, elas têm mais coerência com, digamos, um espiritual, com uma conduta mais, digamos, digna visualmente do que muitas aí que são o quê, né? Ah, eu estou buscando despertar de consciência cósmica, né? Parece que está laçando um homem no laço, nos grupinhos. Eu vejo isso demais. O que eu tenho de print aqui que eu falo assim, não, que decepção. Vou bloquear. Vou retirar e não me torra paciência não que vai cair na mão da mulher. Tem demais. E-mails. Quantas... O legal é que as pessoas printam e mandam pra mim. Os caras da de cima das mulheres e mandam pra Fabiana. E a Fabiana me mostra, né? Aí tinha uma que gostava de tirar foto pelada e usava um efeitozinho de flores tampando o seu corpo. Um efeitozinho de celular, né? Tampando o seu corpo. Mas tirava pelada, né? Assim, ó, pelada na frente do espelho, assim, ó. Nua. Aí pegava um efeitozinho e colocava um punhado de flor, né? A Fabiana falou assim, olha o que eu printei aqui agora. Olhei assim e falei, não, você tá brincando. Não, é sério. Printei no meu celular. A pessoa que tem até canal de YouTube pôs lá assim, nossa, que lindo e maravilhoso jardim. Casado. Que lindo e maravilhoso jardim. Então, nossa, o que eu tenho de print aqui? Porque quando eu me propus a fazer esse trabalho, a Fabiana falou, olha, eu quero as senhas do seu Facebook, as senhas dos seus e-mails, eu quero o seu Facebook, eu vou analisar tudo. Eu falei assim, toma meu celular. Tá na sua mão, porque eu não sou muito fã de celular, não. Sou muito fã de celular, não. Eu falei, tá na sua mão, Fabiana, tá aqui, ó. Tá na sua mão. Tá aí. Porque tentação vai vir. Tem muita mulher aí que quer despertar coisa nenhuma, quer arrumar macho. E sei que muitas vão querer vir em cima de mim. Tá aí, ó. Você pode ir bloqueando uma por uma. Foi um exército já. Porque são pessoas que parece que... É a hipocrisia. Fabiana falou, ó, nada de você viajar, nada de fazer congressos, trem, palestra, nada. Você quer falar na internet, você vai falar só aqui. Só aqui na internet. Ou é eu, ou é esse trabalho, ou o ZT. Você escolhe, né? Nada de intimidade com ninguém. Todas as suas conversas de Facebook, Messenger, WhatsApp, tudo que você for fazer, primeiro eu vou olhar, depois você olha. Você é homem, você pode ser tentado, né? Ainda mais mexendo com isso, tanto de obsessor que não vai estar em cima de você. Tá aqui, Fabiana, meu celular, tá a senha aqui, tá tudo aqui, ó. Você mexe na hora que você quiser. E nada de viagemzinha, tá? Aparecer, só hospedar na casa dos outros. É aqui em casa e o povo lá na outra tela. Tá bom assim pra você? Fechou, Fabiana, tá perfeito. É assim porque eu não sou palhaça. Beleza. É por isso que eu falo, é uma aliada. É uma aliada porque me ajuda até, talvez, numa tentação, não cair em tentação. Isso é ser aliada. É isso que ela, né? E o que mais tem é isso. É cara que chega nas pessoas e fala, olha, eu tive uma projeção com você. Ah, que legal, fizemos amor. Gente do céu, o que eu tenho aqui não é brinquedo, não. E geralmente quem printa é a Fabiana e me dá. E tem muitos aí filósofos do despertar de consciência, né? Regados a toda essa hipocrisia que eu detesto. Tem muita gente aí querendo aparecer, principalmente em Facebook, para atrapalhar, e são esses
digamos, filósofos, né? Que as esposas, se eu fosse, hoje eu entendo, se o teu marido, mulher, está nesse meio de despertar, olha o que ele está fazendo para ver se ele não está aí na surdina, né? Levando mulheres, entre aspas, no astral para, né, fazer amor entre as estrelas. Aí as mulheres ficam assim, ó, que legal, que mulher, bicho bobo, né? Mulher muito ser muito sensível, nossa, ai, né, nem meu marido fala essas coisas para mim, ó, marido. Cuidado com quem tua mulher tá conversando aí no Messenger aí dos filósofos do despertar de consciência, tá? Que podem estar passando mal 71 na sua mulher ou no seu marido. A mesma podridão, a mesma sacanagem que sempre existiu nas religiões e que os despertos do inferno, né? Ah, porque o crente, o pastor trai a mulher dele, o padre faz isso. É como se eles fossem os melhores, né? Como se eles fossem os melhores. E o que está acontecendo? É a mesma coisa. Não vamos julgar o religioso das religiões patriarcais, né? Porque a galera passa para esse despertar de consciência, eu sou desperto, achando que é melhor do que todo mundo. Não é coisa nenhuma. Eu tenho aqui muita coisa, e-mails de amigas, Marcelo, Fabiana, fulano, ciclano. Teve gente que fica desfilosofando que nunca entrou no meu Facebook, nunca fez solicitações, ficou magoados, dodói, porque eu não aceitei, porque eu recebo prints e e-mails de pessoas que eu falo, não vai nem entrar. Me desculpe, não vai nem entrar. Gosta de aparecer, vai aparecer pras negas pra lá, né? Aqui não. Eu faço um trabalho sério, entendeu? Muitas de vocês já me mandaram, vocês, né? Nem, lógico, jamais citaria o nome, mas no meu Facebook, quantas já me mandaram? Pessoas que não são do meu Facebook me mandam. É por isso que eu não converso em Messenger nem a pau. Primeiro, para me proteger. E segundo, para evitar qualquer coisa. Quem controla tudo é a Fabiana. E Fabiana é um general. Esse é o despertar de consciência cósmica que está tão aí no Brasil. Muitas pessoas aparecendo, falando, né? Criando grupos, criando turminha, filosofando, despertar, colocando dúvidas em outras pessoas. Homem novo, casado com mulher mais velha, né? Ah, eu amo você, meu amor, você é mais velha do que eu, só uns 10 anos, uns 7 anos, mas eu gosto de mulheres mais velhas, e chega nas de 25, 20 anos e passa a cantada cósmica, e os prints vêm pro Marcelão. É ou não é, Fabiana? Certeza. E Fabiana fica revoltada com isso. Ela fica revoltada. Mulher, né? Mulher, quando vê com homem safado e vagabundo, ela fica revoltada. A Fabiana fica tinindo. Tem muita sacanagem acontecendo aí. E eu fico vendo isso no despertar e eu tô fazendo esse vídeo como um alerta. Cuidado com os espiritualistas, com espiritualidade de 171 ou viga de concreto. Né, esses que adoram filosofar textos de despertar de consciência cósmica, quando no fundo é um bando de tarados sem vergonhas, mentirosos, imorais, pessoas que estão aí, né, às vezes aí doidinho na sua mulher, querendo aparecer, chamar atenção, né? Chamar atenção, porque criar um canal e mandar o ferro e ele aguentar as porradas e tem que levar pra frente. Chamados a Despertar tem 32 mil inscritos. Marcelo Marins Consciência Cósmica tem 7 mil inscritos. Eu já vi, né, vocês são demais. Tem um público que prefere ficar com Chamados a Despertar. Fabiana mesmo brinca. Ah, Chamados a Despertar é muito amado, Marcelo, é muito amado. Tem o público de Chamados a Despertar e o público do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muita gente gosta de ficar lá no Chamados a Despertar. Chega, tem o que? Mais, se for somar mais de 7 milhões nos dois canais de visualizações, não são visualizações repetidas não. É que um grupo assiste para um lado e um outro grupo assiste do outro lado. E tem que
aguentar as porradas, calúnias, mentiras, defamações, tem que ir na polícia, tem que ir em advogado, tem que ter peito, ser macho e enfrentar tudo isso para aguentar isso. Tem que fazer, para fazer isso. E dizer para todo mundo, não comprem nada, estão mentindo para vocês. Tudo um bando de pessoas que querem seu dinheiro suado, que você se mata para eles viverem a vida boa, mansa deles. Acordem. Eu sei que vão assistir no Facebook, no YouTube, acordem. Esse é o lindo despertar de consciência cósmica. Eu entendo que os seres alienígenas me protegeram 20 anos dentro de uma religião radical. E depois me trouxeram para o despertar de consciência cósmica para me blindar desse espiritismo, desse espiritualismo, desse esoterismo, dessa presepada toda. E geralmente são pessoas que têm o quê? Um foco, tem ali uma origem, uma essência, um apego. Por mais que elas tentem blindar, por mais que elas tentem esconder, é visível, elas não conseguem. Você percebe, você vê ali. Você vê ali. Você vê ali. Esse trabalho, como eu estava dizendo, os seres alienígenas já me falaram, olha, a gente veio para um grupo. Se existem outros grupos com outros seres alienígenas, o problema é deles. Os próprios alienígenas falam para mim, Marcelo, a gente escolheu você para um grupo que nós vamos buscar e que precisa de vocês se unirem. Embora vocês não tenham toda a consciência, mas vocês têm ligações uns com os outros. Se tem grupos em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, lá para os americanos, na Europa, para os australianos, na Oceania, e por aí vai, isso aí não interessa a eles, que os seres que estiverem lá que façam o trabalho que é devido, mas me escolheram para fazer um trabalho, os colupes. Eles existem, não são da minha imaginação. Aí o que acontece? Né? Esses seres trazem muitas pessoas que são sensíveis espiritualmente, têm percepções de energias, são médiums, são paranormais, alguns em escalas mínimas e outros em escalas brutais como a minha. Pessoas chegam aqui e elas vão buscar, elas vão tentar entender o que acontece com elas com aquilo que eu encontrei, como que eu aprendi. Aí o que acontece? Essas pessoas vão, solicitam amizade para muitas pessoas em redes sociais e começam a questionar, né? Os filósofos de boteco, os filósofos adúlteros, né? Começam o quê? Começam, para vocês perceberem, está batendo aí? Começam a, como eu posso dizer, cobiçar essas pessoas ou começam a assediá-las. Ficam assediando-as. A coisa está complicada. E muitas pessoas que estão buscando um foco, muitas pessoas que estão buscando uma direção, muitas pessoas que estão buscando ali aprender alguma coisa, vão e o quê? Acabam sendo confundidas. Porque essas pessoas iluminadas, essas pessoas cheias de luz, digamos assim, vêm para fazer esse trabalho, e muitas pessoas inexperientes que estão buscando acabam caindo nisso, acabam caindo nessas ciladas. Eu venho a alertar você que está querendo viver um despertar de consciência. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, eu sou cheio de defeitos. Fabiana é a minha delegada, né? Que ela é a Rotan, né? Em alguns lugares é a Rota, ela é a Rotan e ela marca em cima. Né, Fabiana? Você marca em cima, Fabiana? Sim, com certeza. Fabiana é um pitbull, né? Ela marca em cima. Porque sabe que o Marcelão é homem. E como todo homem, posso ceder a tentações. Então a mulher fala assim, ó, tô te ajudando, tá? Tô só aqui em cima. Parecendo aqueles helicópteros da polícia, com aqueles holofotes em cima lá do meio do mato, tipo assim, tô te olhando, viu? Tô te dando uma força para você não cair. Porque tem muitas pessoas que vão
fazer, falam mal, falam mal, falam mal, já recebi declaração de amor. De mulher aqui, que a Fabiana falou assim, ó, é dois negócios, a pessoa, ela com a bunda e nós com o pé. Aí depois é bloqueado, sai metendo pau, porque, nossa, eu me envergonho, não sei o que é lá, eu não gosto, lógico. Faltou pedir para me pedir em casamento. Tem muita gente sem noção, homem e mulher sem noção. Então o que eu falo para vocês? O que eu falo para vocês? Prestem atenção. Muitas pessoas estão utilizando do espiritualismo, do espiritismo, estão utilizando da esoterismo. Pessoas disfarçadas estão sondando pessoas que estão buscando um verdadeiro despertar de consciência cósmica, estão assediando-as para retirarem elas desse caminho. Vocês não têm noção. É onde eu estou falando isso porque para você ter um foco. É por isso que os seres falam, olha, nada de grupo, nada de turminha, segue o teu caminho. Na hora que você descobrir tudo que você precisa, esquece até que eu existo. Esquece até que um dia me conheceu. Se você entrar e focou no seu, conheceu, não precisa nem mais lembrar de mim. Você já completou tua missão, segue teu rumo cósmico. Entendeu? É onde eu falo para vocês, eu não vou ficar aqui na internet por anos. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu já estou começando a refletir numa possível parada do trabalho para 2019. É sério. Eu tenho falado isso já desde o ano retrasado. Eu não comercializo nada. Eu não ganho dinheiro com isso daqui. Eu não vendo. Eu não tenho interesse de permanecer aqui porque eu não vendo nada. Não vendo orgonite, eu não vendo CD, não vendo DVD, apostila, livro. Eu não vendo camisa, eu não vendo nada para ganhar dinheiro no canal. Porque se eu fosse um comerciante, eu ficava aqui o resto da minha vida, porque é aquele negócio, eu dependo disso, eu preciso ganhar dinheiro, eu faço dinheiro em cima disso daqui. Então, assim, faz sentido como um comerciante, um empresário, eu permanecer no meu negócio pro resto da vida, porque senão eu morro de fome. Mas eu não ganho dinheiro com isso. Então não tem fundamento eu ficar anos na internet. Então, eu acho que na hora que eu cumprir o meu papel, passar todos os vídeos e mensagens que eu tenho que fazer, cabe a mim dignamente me retirar. Acabou o meu papel, a minha missão, mesmo porque cada um segue o seu caminho. Então, como eu não ganho dinheiro, não vivo disso, eu vou chegar um momento que eu falo, pô, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar inventando historinha pra eles? Vou inventar experiências? Pô, não tem mais sentido. Já passei o que eu tinha que passar, agora eu vou retirar meu time de campo, adeus. E não tá longe disso, não. Tá longe disso, não. Se eu permanecer na internet, se eu conseguir completar 2018, vai ser uma coisa forte, porque eu já estou começando a ponderar, trazer tudo o que eu preciso, e depois, tchau, tchau. Fui. Quem quiser, material tá aí, se vira. Então, onde eu falo para você, você tem que ter foco. Se eu tivesse entrado, por exemplo, em religiões espíritas, como minha mãe queria, esoterismo espiritualista, eu não estava aqui, não. Eu não estava aqui hoje. Eu fui blindado, já de propósito, para ficar numa religião que depois eu ia sair dela, né? Foi já certa a minha saída. Porque o despertar de consciência, infelizmente, para o Brasil, é uma condenação para os brasileiros que querem viver isso, quando aqui nesse país existe tal do espiritualismo, né? O espiritualismo é uma maldição. Quando eu falo espiritualismo, eu aglobo tudo que é falar, conversar com espíritos, mexer com energia sem saber de onde vem. Então, assim, o espiritualismo aqui é uma maldição. E tem pessoas que... O quê? Tem pessoas que elas fazem o quê? Elas querem
Tem pessoas que falam que eu falo é absurdo, não faz sentido, é uma aberração, é uma coisa. É o religioso que se dói, sabe? Aquele religioso que dói, não pode falar da fé dele, que ele já fica louca, quer dar pedrada em todo mundo, né? Aí ele tem que defender a honra da religião dele. Aí já alguns se maqueiam de que estão no despertar de consciência, que são despertos, e começa a dar uma mascarada aí para as pessoas que estão buscando, pessoas com sensibilidades espirituais, mediunidade, paranormalidades, em vários níveis, mas que estão buscando um conhecimento na qual vai associar com os dons delas. Aí o que acontece? Aí essas pessoas entram mascaradamente e começam a sondar, começam o quê? Começam a assediar essas pessoas e, infelizmente, prejudicam essas pessoas. Então, fiquem espertos, né? Porque tem pessoas que querem, de uma certa forma, compartilhar suas experiências. Porque aqui no meu Facebook as pessoas têm liberdade para falar a experiência que bem entender. Eu fico vendo vocês conversando, é muito divertido, eu gosto. Uns, né, encontrando resposta nas experiências dos outros. Às vezes eu nem passei por tal experiência, eu nem sei o que a pessoa vivenciou, mas tem um que passou igual. E vocês começam a interagir, trocar informações, algo muito interessante. Eu fico vendo a evolução de vocês. Vocês evoluem muito, eu fico muito satisfeito com isso. Eu falo, poxa, né, até eu tô aprendendo, olha aqui, até eu tô aprendendo. Que se eu passar por essa experiência um dia que ele passou e ele resolveu, eu vou resolver dessa forma também. E tem muitas pessoas que vêm, são assediadas por espiritualistas disfarçados, espíritas, né, religiosos, e vêm e capturam essas pessoas, colocando dúvidas, questionamentos. Ah, se eu tivesse seguido nesse caminho antigamente do espiritualismo, eu estava servindo algum centro espírita, com certeza, tá? Embora eu tivesse já uma repulsa natural, sem ninguém falar disso tudo. Então me blindaram ali e depois me soltaram já direto para aprender o despertar de consciência verdadeira. E é onde eu tive muito êxito, onde muita gente fala assim, ah, não existe o que ele fala, ah, não existe, ah, não, isso é fantasia, isso é mentira. Ninguém mais fala disso porque eu fui blindado. Porque vocês podem reparar aí que os contatados é tudo espírita, esotérico, espiritualista, todo mundo é uma feijoada, coloca muitos ingredientes espiritualistas ali, monta ali uma gororoba e vamos embora, vamos apresentar pra galera, mas não sai da religiosidade, né? Aí eu larguei o centro, eu larguei o espiritismo. Você vai na casa da pessoa, a pessoa tá lotada de imagem, de figura dentro da casa dela. Largar é você dar as costas, né? Você vier aqui em casa, você vai ver a figura dos meninos aqui, figura homem. Aí é onde eu falo pra você. Foca, busca suas experiências. Tem muita gente bacana mesmo. Pessoas com mediunidades, paranormalidades, muita sensibilidade espiritual, passam por fenômenos que muitos estão se sentindo coagidos, estão se sentindo constrangidos de compartilhar, porque outros vão rir, debochar. Gente, riem de mim, debocham de mim desde criança, e eu estou cagando e andando para estas pessoas. Eu cheguei num patamar de um nível que muitos, nem daqui a 2 encarnações vai chegar, mas é porque eu ignorava, rirem, coretando. Me coretam de mim, falam de mim, me chamam de mentiroso, fantasioso. Eu sei aonde eu cheguei. Essas vigas de concreto, né? Elas não sabem nem o que falam. Elas não sabem nem o que falam. Ficam lendo livrozinhos religiosos, espiritualistas, montam aí, né? Tem a tal da física quântica, né? Que é outra palhaçada, outro desserviço, e vão filosofar. A questão é, eu falo pra você, que passa por experiências que você não consegue compreender. Não estou falando para pessoas comuns, normais, não. Não estou falando para religiosos. Eu não estou falando para esse tipo de pessoa, não. Para mim, eu estou
me lascando para elas. Não existe esse negócio de temos que ter amor uns pelos outros, temos que amar ao próximo. Pô, isso aí é religiosidade, isso é Bíblia. Jesus, Buda e a presepada toda, e que se colocaram acima dos humanos. Eu falo para pessoas que passam por experiências nas casas delas, no trabalho, coisas que elas falam assim, pô, fiquei, parece filme, aquele Stranger Things, aquela série, Supernatural, coisas assim, que elas não conseguem entender, mas elas vivem aquilo. Elas passam por coisas, elas falam, não tem explicação, em função qualquer tipo de doutrina ou dogma, seja religioso ou espiritual, não tem a resposta exata. Eu não estou falando para filósofos, vigas de concreto, porque isso aí para mim são insignificantes. Eu falo para pessoas que passam por experiências, desde que seja a mínima, um sonho lúcido de infância, algo que ela ficou até hoje na mente dela, ela não consegue entender aquilo, fica remoendo ela, vai e volta ao longo de suas vidas. Falo para desde esse tipo de pessoa a pessoas que falam com ETs de verdade também. Eu falo para essas pessoas. Pessoas que veem energias, pessoas que veem auras, pessoas que percebem energias. Eu falo para esse tipo de pessoas. Eu não falo para pessoas vigas de concreto, porque elas nem vão entender o que eu estou falando e depois ainda vão sair distorcendo porque não tem compreensão daquilo que eu e vocês, muitos de vocês vivenciam. Eu falo para o Facebook e falo para todos do YouTube. Foco no despertar de consciência. Eu estou vendo que muitas pessoas, algumas até inconscientemente, estão sendo usadas para prejudicar as outras. Que é um conselho meu. Foca em você. Não foca em ninguém. Foca em você por um determinado tempo. Anos. Foca em você. Na hora que você fala assim, olha, descobri, mas né, tem gente que está descobrindo rápido demais. Uma semana, um mês, 2 meses, né? Faz uma meditaçãozinha, acha que já descobriu. Foca em você. Pelo tempo que for necessário. E quando você tiver absoluta certeza, segue teu caminho. Esqueça até que eu existo. Esqueça que um dia eu assisti o Chamados a Despertar ou ouviu no nome do Marcelo. Me esquece. Mas até lá, foca. Porque muitas pessoas não vão conseguir. E eu vou dizer, ET está pouco se lixando se você vai conseguir ou não. Ele te dá uma alternativa. Cabe a você seguir ou não. Você quer? Se você não quer, para eles tanto faz. Eles não estão presos aqui mesmo. Simplesmente eles pegam a nave deles e vão embora. Fala para sua civilização, olha, eles nem acreditam que você exista. Não, dá para falar não, que lá nem acredita. Acha que vocês são uma fantasia. Tô largando mão, não quero favor nenhum de vocês não. Tô indo embora pro meu planeta, pro meu sistema, dane-se tudo. Chama outro para fazer. Foco. Tô fazendo esse vídeo. Eu vou dizer para vocês. E vai chegar um dia que eu não vou estar aqui mais não. Vai chegar um dia que vocês não vão mais me ver. Não vai mais me ouvir. Só rever vídeo. E muita gente vai estar perdida. Aproveita enquanto eu ainda estou aqui fazendo esse trabalho. Porque eu não sei até quando eu vou continuar com isso. Tá certo? Falo por bem de você. Não se sinta coagido ou coagida por ninguém nem nada. Se o Marcelo se sentisse coagido algum dia em sua vida, eu não estava aqui não. Mas eu estou pouco me lixando para a humanidade, estou pouco me lixando para o humano.
eu vou embora. Tá certo, pessoal? Estou falando isso para dar uma força para todos que estão nesse caminho, e eu estou vendo que a coisa está embolando, está embolando, está embolando, está embolando. E muitos, infelizmente, era preferível que voltasse para suas religiões patriarcais e ficasse lá adorando aquele Deus com Jesus e tudo mais, do que depois muitas mentes vão sair tudo neurótico, tudo doido, tudo desequilibrados mentais e emocionais. É onde eu falo, o despertar é para quem realmente quer. Despertar de consciência não é religião. Não tem nada a ver com espiritismo, esoterismo, espiritualismo, nada disso. O despertar de consciência cósmica, ele é nulo disso, ele é diferente. Estou vendo que muitas pessoas não conseguem separar porque estão presas dentro disso ainda, da religiosidade. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Desculpem por qualquer coisa. É porque assim, eu sou sincero. O que eu tenho para falar eu falo. Fabiana é um general que está do meu lado. E Fabiana não tem só aquela carinha de sorrisinho e bondade, não. A mulher é uma fera e marca em cima também. Tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês que buscam o verdadeiro despertar de consciência cósmica, sem hipocrisia, sem na base do álcool, sem na base, né, da pornografia, sem na base, né, da sacanagem com seus parceiros, sem tudo isso, sem religiosidade. Que vocês sejam honestos e sinceros com vocês, porque eu vou dizer para vocês, pessoas espirituais e pessoas carnais se levantaram para prejudicar o caminhar de vocês. Tá bom? Pessoal, muita paz e muita luz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que o universo conspire. Tô aqui, né, gravando os vídeos pro carnaval. E essa semana aí, pessoal, vamos cuidar das energias porque tá tenso, tá certo? Muita paz e muita luz. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer, uma honra. Contem sempre com a gente pro que der e vier. E tchau, tchau.